Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alisson. Hoje estou com a camiseta do México, né? As camisetas do futebol pelo mundo, né? Para mostrar a diversidade que existe. O México que fica na América, nós somos americanos, tá? A gente está me mostrando aqui que está no ar, porque a última live que a gente fez, eu fiz 3, 2 vocês não viram. Uma vocês viram. Eu achei que estava no ar e não estava, né? Ainda falando de futebol, eu sou um dos poucos brasileiros que tem uma camisa do Liverpool e outra do Flamengo. Então até sábado de tarde eu vou decidir para quem eu vou torcer na final do Mundial, né? Mas eu tenho, tá ali, a do Flamengo e a do Liverpool, né? O Liverpool porque é um clube que se reivindica de esquerda lá na Inglaterra, né? Foi resistência ao neoliberalismo da Margaret Thatcher. E o Flamengo é um clube popular do Brasil, né? E é brasileiro, estará nos representando na final do Mundial. Bom, gente, os assuntos hoje teríamos muitos, mas tem alguns muito sérios, né? O mais sérios. O mais importante de todos que eu selecionei aqui é na questão da economia, gente. A gente discute várias coisas durante o dia, né? Mas o que importa na vida das pessoas mesmo é como se elas estão empregadas, quanto elas estão ganhando, quanto elas podem gastar, como é que elas podem gerir melhor a sua vida, da sua família, se elas podem estudar, se elas podem ter acesso ao direito à saúde, a uma alimentação saudável, etc, né? Bom, na pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisas Aplicadas, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Economia, comprova que o trabalhador brasileiro no ano de 2019 perdeu renda. Ou seja, o trabalho do Guedes e do Bolsonaro foram exitosos. Deu certo. Não é possível dizer que o governo Bolsonaro não está dando certo. Está dando certo, né? É um governo que está dando certo, pois se ele se propõe a diminuir a renda dos mais pobres e melhorar a renda dos mais ricos, e isso de fato acontece, é um êxito, né? Agora, os mais pobres, ou aquelas pessoas que entendem que os mais pobres merecem proteção social justamente pelo fato de ser mais pobres. Porque os pobres, eu me lembro sempre de quando eu falo disso num texto do Frei Beto, que diz o seguinte: a gente não defende os pobres porque eles são melhores do que os outros. Eles não são melhores do que os outros. Eles são pessoas igual às outras pessoas. A gente defende os pobres porque eles estão numa condição de pobreza. Simples assim. É por isso que a gente os defende. É porque é uma condição que desiguala, né? Então a gente precisa igualar as pessoas. Como é que a gente faz para fazer isso? Faz políticas públicas para as pessoas possam ascender socialmente, viver melhor, ter um direito à habitação, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde. Pois bem, neste primeiro ano de governo, as pessoas perderam renda. Está ali no meu Facebook. Esse programa, não vamos chamar de programa, né? Mas essa fala, ela é um resumo do meu Facebook, porque eu não sou jornalista, não tenho tempo de organizar uma pauta, né? Então eu me proponho a falar sobre as coisas que eu li durante o dia ou nos últimos dias, né? Mas essa é sem dúvida a notícia mais importante. Neste mesmo dia que saiu a pesquisa do IPEA dizendo, né, Paulo Tito, um abraço. Vou falar da tua publicação, aquela sobre a votação. Pretendo, tá na lista aqui, tá? Para mim falar sobre aquela tua publicação sobre a votação do pacote do leite de ontem, que realmente é assustador, e a tua postagem foi a mais contundente e assim, visceral, né, sobre o que está acontecendo. Boa noite a Janete Machado, que me deu boa noite ali também. Mas no mesmo dia que saiu essa notícia do IPEA, saiu uma fala do Guedes dizendo exatamente isso. E debochando ainda, porque a retórica se transformou mais importante do que as coisas são, né? Isso me lembra Shakespeare, né? É como se as coisas mudando de nome elas mudassem o que são. Então, o Guedes, questionado sobre isso, sobre o aumento da desigualdade no Brasil, ele tirou onda dizendo que então ressuscitem o Fidel Castro para acabar com a desigualdade. Isso é o ministro da economia, da sexta economia do mundo.
Ao invés dele responder no conteúdo, dizer, não, nós teremos políticas para, ou estamos elaborando, ou vamos mudar o rumo da política econômica para que os mais pobres possam ascender socialmente, ele tira uma onda. É o show da retórica. É o que nós estamos vendo diariamente neste governo. É como se a retórica, como se ganhar uma discussão ou uma frase de efeito fosse um gol, né? E a política vira, e o conteúdo das coisas se perde. O fato é que os trabalhadores, sobretudo os mais pobres, né, eles estão perdendo renda desde 2016. E é isso, ao final e ao cabo, que importa. É o nível de democracia que a gente vê, porque democracia não é votar. Quem pensa que democracia é votar está reduzindo o tamanho da democracia. Aliás, ter acesso aos bens materiais e aos bens culturais que a gente necessita para viver. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, dizia uma música lá dos anos 80. Bueno, aí nós chegamos nesse post do Paulo Tito. Paulo Tito me escreveu um post dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Que ele não considerava o PSDB e o PMDB culpados da situação da greve do magistério, desse ataque ao serviço público. O ataque não é ao servidor público. Se o ataque fosse ao servidor público, ele seria ruim, mas ele é muito mais ruim, muito mais lesivo, no momento que ele é um ataque às funções do Estado. A gente defende o funcionalismo público, um abraço a Sandra Mara Garcia, lá em Fontoura, né? Porque o serviço público é necessário para chegar à população. Por exemplo, eu não quero e não farei isso, e tenho desacordo, e conheço a maioria da população, dos meus amigos, meus familiares, não tem dinheiro para pagar por segurança privada. Então a gente quer segurança pública. Até porque a segurança privada tende a virar milícia. Tende. Nem sempre é. Tende. Isso é um problema, né? Então, eu não gostaria de uma escola privada para as minhas filhas. Que eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar, né? Meus amigos, meus familiares, e a maioria das pessoas que eu conheço e que eu prezo, e que eu acho que mesmo eu não conhecendo eu devo defender, simplesmente porque são pessoas humanas, elas não têm dinheiro para pagar a escola privada, né? Então, quando vem com essa retórica bonita, e o que a direita faz? Ela consegue dividir as pessoas. Não, então o servidor da segurança pensa, não, segurança tem que ser pública, a educação pode ser privada, pode dispensar os professores, né? Saúde não precisa, o servidor da saúde, não, saúde tem que ser pública, mas educação não precisa, ou segurança não precisa, podemos contratar, né, privado por aí, né? E isso causa divisões. Essas divisões e essa falta de leitura política fez com que servidores públicos votassem no Eduardo Leite e votassem no Sartori, que é o mesmo projeto, que votassem no Brito, que votassem na Ieda, que votassem em pessoas que representam políticas, né, que diminuem as funções do Estado e, por consequência, entendem que servidor público é apenas despesa. Por isso a indignação do meu amigo Paulo Tito, né, com a qual eu comungo, pelo menos em parte, porque tem uma parte que é alienação também, né, que as pessoas se alienam do processo político e passam a votar num rostinho bonito, numa retórica bonita, né? E a retórica é isso, é a retórica o exemplo maior do Paulo Guedes. O Brasil não tem, ou está aumentando a desigualdade no Brasil. Chama o Fidel Castro. Cara, faz rir, né? É bonito para quem tem um pensamento de extrema direita, que odeia a esquerda, porque o Fidel é um símbolo da esquerda, mas o que isso resolve do nosso problema real, que é as pessoas estarem com menos renda? Não resolve nada do nosso problema real. Mas é uma retórica que agrada, que entusiasma, né, aqueles que odeiam, né? Por fim, na defesa do funcionalismo público, ontem ficou o PT, o PDT, o PSOL, né? E muita gente odeia, muito funcionalismo público odeia, né? A Sandra falando do poder de compra do salário mínimo. O salário mínimo, ele diminuiu já no primeiro ano do governo e vai diminuir agora de novo, né? Porque ele vai aumentar menos do que a inflação, né? Então, e isso, quem defende isso? Os partidos que dão sustentação ao Bolsonaro são partidos de direita,
E é por isso que a desigualdade aumenta. E o Estado ele deve existir para diminuir a desigualdade. Se os ricos não precisam do Estado, mas eles se apropriam do Estado historicamente. Né? Então aqueles servidores públicos, aquelas pessoas que odeiam o PT, o PDT, o PSOL, que dizem que são partidos de bandidos e não sei o quê. Quem esteve do seu lado ontem? PT, PDT e PSOL. Mas você pode continuar votando no PSDB e tendo governadores do tipo do Eduardo Leite e da Ieda Horácio Crucius, do Antônio Brito, do PMDB, do Sartori, do PMDB. Pode ter. Ou tu pode ter governadores que entendam, que incorporem o risco de vida, por exemplo, o salário da brigada, como foi o caso do Olívio Dutra. Você pode ter governadores como o Tarso Genro, que ampliem o salário sem mexer no plano de carreira do magistério, que não atrase pagamento de salário, que priorize pagamento de salário, porque isso gira a economia do Estado, porque faz com que as funções públicas do Estado atendam as pessoas. A maioria, a miséria diminuiu no Rio Grande do Sul nesses dois governos, diminuiu também no governo do Colares, do Alceu de Deus Colares, do PDT, não é do PMDB nem do PSDB, como é que pode, né? Não, nem do PDS. Então essas coisas são importantes para a gente poder construir um entendimento. Agora, se você realmente entende que o Estado não deve ter uma educação pública, que deve ser privada, que a segurança também serve de ser privada, que a saúde é essencialmente pública ou quase totalmente pública, né? É a única forma da saúde dar certo, né? Você tem que votar em partidos da esquerda, do campo da esquerda, pode escolher o que você quiser. Agora, não dá para votar na direita e esperar governos. Não dá para votar na direita e querer mais educação pública. Daí não dá. Tu vai votar na direita vai querer mais educação privada. Né? Vai votar na direita vai querer mais saúde privada. Sinceramente, aliás, esse negócio de privatizar a saúde sempre foi uma coisa absurda. A ditadura tentou, criou o INAMPS, que o cara ia no consultório particular com o CPF e depois o médico mandava conta para o Estado. Sabe o que gerou isso? A maior história de corrupção da história do país foi o INAMPS. Tá? Então precisa estudar um pouco de corrupção para saber o quanto a gente pode combatê-la ou não combatê-la, né? E de quantas experiências de política pública foram para chegar no que é o SUS hoje, por exemplo, que é o maior programa de saúde pública do mundo para países com mais de 100 milhões de habitantes. E que nós não defendemos, às vezes, no dia a dia. Alguma coisa aí, Geisiane? É Janete Machado. Parabéns pela tua fala, excelentes colocações. Só fiquei com vontade de tomar a pinga. Não toma não, hoje estou tomando mais que nos outros dias. O Ronaldo, amor, ele tá Ronaldão. falando, quem sabe nos próximos 4 anos o povo aprenda, amor. O que tu acha? Pode ser, né? Eu sinceramente pensei que depois do Antônio Brito as coisas teriam ficado muito claras, né? Depois do Rigoto, depois do Sartori, da Ieda. A Ieda fala-se o que quiser da Ieda, mas sincera ela era, não é? Ela dizia, eu pago o piso nacional do magistério para os professores e acabo com o plano de carreira. Ela disse várias vezes, ela não teve maioria na Assembleia, que nem o Eduardo Leite teve. E o Eduardo Leite foi sincero também. Tem muito videozinho mentiroso dele ali, que ele mentiu, blá blá blá, mas tem alguns que é verdade, era só ter prestado atenção. Ele disse, eu vou conseguir ter a maioria na Assembleia para aplicar o projeto do Sartori e da Ieda. Está dito com todas as letras. Mas tem que prestar atenção quando vai votar. No que está votando, pode escolher o que quiser da democracia, mas tem que saber o que está escolhendo, né? Então, é muito preocupante. Você ia falar do Ronaldo, né? Já falou? Falei. Um abraço pro Ronaldão lá. Assim, então, gente, tem muita retórica, muita fala. O Bolsonaro falando mal do Freire, né? Uma série de coisas. Mas o que importa mesmo para o trabalhador, claro que a questão da educação e da forma da educação, mas nós temos dados concretos, por exemplo, como esse que eu iniciei a falar hoje sobre o IPEA, que a vida do trabalhador, do mais pobre nesse país, está piorando. E que isso é um acerto do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro se propôs a isso.
o governo Lula e outros governos se propunham, ao contrário disso, a fortalecer, a melhorar a vida dos mais pobres, né? Então, e enquanto isso, parece que a população não está tendo a dimensão destas perdas, e elas tendem a aumentar. E, inclusive, tendem a aumentar a censura. Nós temos hoje, notícias de hoje, o presidente da OAB sendo denunciado por suas falas. Isso é algo que nem a ditadura fez. E olha que nós temos a história lá do Raimundo Fauro, que enfrentou a ditadura de forma muito clara, né, e de frente, que era presidente da OAB em 79, e não sofreu processo. O presidente da OAB está sofrendo. Ele, de fato, atacou o Moro. Mas o Moro, quando vem sem ser advogado a atuar como advogado de miliciano, que, aliás, eles não têm vergonha de ser miliciano. Eu publiquei no meu Facebook hoje também a defesa do Flávio Bolsonaro. A defesa dele é de que ele é amigo de miliciano e que miliciano paga boleto dele de 16 mil reais quando ele não tem de um aplicativo na mão para fazer o pagamento. Tá ali, tá dito por ele. Olhem, não é eu que estou dizendo, ele disse, eu não tinha aplicativo para pagar, tinha um boletinho ali de 16 mil, um brigadiano amigo meu pagou. Dali um pouco mais na frente, não, mas esse brigadiano comprou 21 mil em chocolate para dar para os funcionários dele no final de ano na minha lojinha, 21 mil em chocolate, deve dar 2 caixinhas, né? E distribuiu no Natal. Onde é que é que o brigadiano tem a empresa? Uma empresa de segurança em Copacabana. Tem que saber ler, interpretar as coisas, né? Eu interpretei. Para mim tá muito claro. O amigo, né, da milícia paga a conta para ele, compra a coisinha dele, né? Ou faz que compra, né? Tá tudo combinado, mas tem gente que defende milícia. Tem gente que acha que tá certo, que tem que fechar bolsões dentro da cidade onde os pobres não entrem, para os ricos viverem bem. Tem gente que defende isso, né? A política é cada um defender o seu interesse. Agora, você que é pobre, né, de repente pode ser esculachado num lugar desses, né? Pode apanhar de graça num lugar desses. Então é melhor, eu acho que tu não defender essas coisas. Seria bem interessante tu não defender essas coisas. Hoje nós tivemos uma denúncia contra o presidente da OAB por suas falas contra a atitude do Moro de defender milícias e de atuar como advogado do governo, que ele não é, ele é para ser ministro da Justiça, né? E temos também uma denúncia contra o Porta dos Fundos pelo especial de Natal. Eu, sinceramente, como cristão, inclusive, eu sou cristão, gente, não achei grande coisa aquele especial de Natal. Dá para dar uma risada. Tem algumas interrogações interessantes, que pelo menos eu procurei fazer isso, né? Entender. Né? Acho que tem algumas indagações importantes sobre qual é o papel de Deus na nossa vida, o que seria um Deus, aquele Deus ruim do Antigo Testamento, isso é fato para quem estudou a Bíblia. O Deus, até Jesus Cristo, Deus era algo ruim, era alguém que mandava um dilúvio para matar todo mundo. Não era um Deus bom, né? Era um Deus ruim, era um Deus castigador. O Deus bom nasce com Jesus. Me parece que há eu entendi pelo menos por esse lado, há uma ideia de denunciar isso ou de falar sobre isso. Claro que daí vai do gosto, né? Agora, a censura em relação a isso, que não é ofensivo à dignidade da pessoa humana, não me parece razoável. Não me parece razoável. Até porque não é esse o caminho, não é a censura. O caminho é a gente debater, como eu estou propondo aqui. Qual era o Deus do Antigo Testamento? Era um Deus ruim. Qual era o Deus que Jesus pregava? Um Deus bom, um Deus que não tem preconceito. Portanto, Jesus ser homossexual ou não, da minha parte, não faria diferença nenhuma. Me interessa a mensagem de amor que ele trouxe ao mundo, né? Acho que isso sim faz diferença na vida das pessoas. Se o meu Deus é uma mensagem de amor, de solidariedade ou não, né? Mas o Ministério Público acha que o Porta dos Fundos tem que sair do ar. Acha que o presidente da OAB não pode falar, né? Eu tenho muito medo dessa situação e acho que o Brasil não pode caminhar para isso. Tá? Mais alguma coisa, Geis? A colocação aqui do Myron Horn. Um ponto de vista de quem mora fora do Rio Grande. Ele diz que percebe-se a falta do Estado nas áreas primárias, educação e segurança principalmente. Na última vez que ele esteve aqui, quase não viu a brigada.
Há uma defasagem já nos últimos anos aí de servidores da brigada, mas segurança pública se faz com polícia ostensiva, com inteligência. No nosso caso aqui temos 2 polícias, né? Houve um esvaziamento. A direita faz uma retórica, os 2 últimos do governo são de direita, faz uma retórica de segurança pública, mas quando chega o governo, ela não faz isso, nem do ponto de vista ostensivo e nenhum, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Mas eu vou pegar o gancho do Mário e falar o seguinte: eu não acho que o Estado brasileiro atenda pouco. E eu acho que quem caiu nessa armadilha nos últimos anos de dizer que não se tinha nada, o Brasil não tem saúde, não tem educação, não tem nada, é o contrário, gente. O Brasil nos últimos 20, 30 anos, não vou pegar os governos do PT, ele ampliou o acesso à educação e à saúde de forma extraordinária. Tá? Aqui no rincão onde eu moro, não tinha escola. Hoje tem transporte escolar que pega na frente da casa a pessoa e leva para a escola. Com merenda de qualidade. Nós falamos da merenda, né, esses dias numa live. Né? Então o Estado brasileiro passou a atender um número muito maior das pessoas. Hoje nos municípios nós temos quase 0 de crianças fora da escola. Há 20, 30 anos atrás não era isso. O SUS, que é de 88 para cá, e da Constituição para cá, ele atende... Ele é garantido o acesso, pelo menos a 100% das pessoas. Nós em Soledade, não é diferente em outros municípios, temos 7 unidades básicas de saúde. É perfeitamente possível atender 100% da população em saúde básica com isso. Vamos ter problema na média e alta complexidade, que é hospitais, que é cirurgias, né? Mas no atendimento básico, o Brasil evoluiu muito, mas muito mesmo. E a gente passou uma retórica ali para derrubar a Dilma e tantos outros. O Brasil não tem nada. Como não tem nada? Como não tem nada se eu tenho todo o interiorzão do Brasil, ônibus puxando criança para ir para a escola, se eu tenho unidade básica de saúde em tudo que é lugar, ou pelo menos em um monte de lugares, tenho cobertura SUS, nas cidades pequenas aí eu tenho 100% de cobertura SUS. Como é que não tem? Que história é essa que o Estado é pequeno? Não é pequeno, nem deve ser pequeno. Essa história que o Estado deve ser pequeno é para quem tem tudo. Para o povo ele tem que ser máximo. Ele tem máximo no sentido de ter saúde e educação. Não ter servidor sobrando nos lugares, mas ter para fazer o atendimento. Essa é uma coisa que eu queria falar há muito tempo. Que bom que o Mário me deu essa oportunidade. Tem escola lá no Três Pinheiros. Escola agrícola, né? A Sandra recebeu uma emenda hoje do deputado Marcon para a escola agrícola lá no Getúlio Vargas, lá 86 mil mandado pelo deputado Marcon. Tem uma escola lá de turno integral, gente, lá no interior de Fontoura Xavier. Nós temos escolas espalhadas por todos os lugares. Lembrem-se que um governo de esquerda, há 40 anos atrás, teve que abrir escola nos fundões aí, que eram as brisoletas. Leonel de Moura Brizola. Hoje é fácil falar bem do Brizola, mas ele foi expulso do Brasil. Por anos e anos se falou mal dele. Enquanto ele foi uma ameaça para ganhar as eleições, se falava mal dele. Depois que ele deixou de ser uma ameaça, que inclusive ele morreu, aí fica fácil. Aí fica fácil falar bem dele, né? Ele não é mais uma ameaça ao poder constituído. A ameaça ao poder constituído tem outro nome. Luiz Inácio Lula da Silva. Aí as baterias se voltam contra eles. Mas não deixem de assistir o vídeo da defesa do Flávio Bolsonaro. Por favor, porque aquela defesa ali é tudo que não se faz em direito penal, tá? Um abraço, boa noite, Feliz Natal. Né? Um abraço para todos e todas que nos acompanham. Muito obrigado. Feliz Natal e um próspero ano novo.